Olá pessoal do nono ano, vamos dar aí de início às questões ambientais na Europa. Então esse nosso quarto bimestre aí, vamos trabalhar as questões ambientais da Europa, as questões ambientais da Ásia e também as questões ambientais da Oceania, tá? Iniciamos aí o nosso livro 4 com as primeiras, né? As questões ambientais que há na Europa, já que a Europa teve aí um seu processo de urbanização e industrialização primeiro de que os outros países, né, de que a América, de que a Oceania e de que a própria Ásia. O que nós temos aí, né? A Europa e suas características naturais. Inicialmente nós temos um mapa europeu aqui, né? E nesse mapa europeu nós podemos destacar algumas características que eu coloquei ali e pontuei cada uma delas. Na Europa nós vamos perceber climas extremos, né? Nós temos aqui ao norte da Europa climas frios, extremos, né? Como é o caso aqui dos climas frios e dos climas polar. Quando a gente vem para a região mais ao sul, nós aí entramos com os climas mais quentes, que são os climas aí mais amenos e até mesmo os climas aí que dão sustentabilidade aos climas mediterrâneos. Grandes quantidades de áreas de planícies, principalmente na região central, né? Tendo aí também grande quantidade de rios cortando essas regiões, que os rios foram excelentes e grandes prepulsores do grande desenvolvimento de toda a região europeia, já que as vias de circulação de pessoas, mercadorias e produtos foram intensamente desenvolvidas por rios, por serem aí rios navegáveis e rios de planícies. Grande quantidade de montanhas cobertas com vastas regiões de florestas, principalmente aqui na região da Escandinava e na região mais oriental, né? E também nós temos inúmeras ilhas, principalmente aqui na região sul da Europa. Ilhas essas aí que são grande potencial turístico para aquela região, como é o caso das Ilhas Cecílias, das Ilhas Gregas, entre outras. Diversidade de clima e diversidade climática e fotogeográfica. O que é que nós temos aqui? O clima é um dos principais fatores que levam às condições de vida e sobrevivência não só humana, mas também de outros animais, né? Por influenciar a adaptabilidade das espécies animais e vegetais, ou seja, o clima ajuda aí a certas vegetações, a certos animais a se adaptarem em um determinado clima. Existem aí dois tipos de regiões, né? As regiões aí acúmenas e as regiões anecúmenas. Regiões acúmenas, ou seja, áreas acúmenas, são áreas onde há uma grande disponibilidade de recursos para que as populações elas se multipliquem e se localizem, se fixem. No caso, áreas de planícies, áreas de rios, áreas férteis, áreas com climas amenos. Essas regiões são chamadas de regiões acúmenas. São regiões aí que têm a maior probabilidade de ter um grande adensamento populacional. Já as regiões anecúmenas são regiões aí onde tem pouquíssima probabilidade de ter grandes quantidades de pessoas morando naquela região. Por quê? Porque existem algumas restrições onde há impedimento da população morar, como é o caso de frio extremo, ou calor, ou frio demais, né? No caso, clima extremo, ou quente demais, ou frio demais. Temos aí também regiões de montanhas, regiões desérticas. Então, esses fatores aí impedem a ocupação de certa quantidade de população, ok? Então, nós temos aqui os climas que desenvolvem na Europa, né? Nós temos os climas frios de montanhas, certo? Nós temos aí os climas, o clima frio, né? Frio de montanha, temos o clima frio. Nós temos aqui o clima mediterrâneo, marcando a região mediterrânea. Nós temos aqui o clima semiárido, né, nas regiões próximas ao Oriente Médio. Nós temos também o clima polar, que é um clima totalmente voltado para a ocupação de pouquíssimas pessoas. Clima temperado, em sua maior parte, né, onde tem uma maior quantidade de pessoas. E também nós temos o clima temperado oceânico, que são as regiões próximas ao litoral, tá? Vamos então falar um pouco sobre esses climas aí. Para desenvolver os climas, nós temos que ter a junção aí de fatores, como é o caso de continentalidade, maritimidade, latitude e altitude.
Esses 4 elementos aí vão ser responsáveis por ter essa grande variedade de climas que irão surgir na Europa. Por exemplo, o clima temperado, que existe em maior quantidade na Europa. O clima temperado, ele é dividido aí em 2 tipos. Temperado continental, que é o clima que se localiza no interior do continente europeu, e o clima temperado oceânico, que é o clima aí que se estende nas bordas próximas, nas cidades ou nas regiões europeias próximas e que são banhadas pelo oceano. O clima temperado continental, tá? Que é continental. Coloquei oceânico, mas eu errei a grafia. O clima temperado continental, as áreas próximas, aliás, vamos primeiro para o oceânico, né? As áreas próximas ao clima, vamos voltar aqui. O clima temperado, ele vai ser aí dividido em 2 momentos, tá? O clima temperado oceânico e o clima temperado continental, tá? O clima temperado oceânico se localiza nas regiões aí próximas ao litoral, ou seja, as regiões que são banhadas pelo litoral são as regiões aí que possuem esse tipo climático. Por quê? Porque eles vão ter um elevado índice de umidade e as temperaturas são mais amenas, ou seja, quando chega o período aí de inverno ou quando chega o período aí de verão, o oceano vai amenizar a temperatura naquela região, diminuindo a sensação térmica, né? Diminuindo aí o frio rigoroso ou diminuindo o calor rigoroso que ocorre naquela região, ou seja, haverá uma pouca amplitude térmica, uma diminuição da temperatura. Já no clima temperado continental, que deveria ser continental aqui escrito, né? São as regiões que estão dentro do continente, ou seja, as áreas distantes do litoral vão apresentar aí umas maiores sensações térmicas, ou seja, as regiões que estão dentro do interior, regiões que estão longe do litoral, vão apresentar maiores temperaturas, né? Ou seja, vão apresentar aí maiores amplitudes térmicas, invernos bastante rigorosos e verões também bastante rigorosos, quentes demais. Nessas regiões aí vão ser desenvolvidas as chamadas florestas temperadas, que são as florestas aí que é chamada de caducifólia. Essas vegetações aí têm como principal características a perda das folhas quando chega o período que é inverno, para ter energia suficiente até chegar ao período que é a primavera, tá? Então, as caducifólias são vegetações que perdem as folhas durante um determinado período. No caso aqui é o período do inverno, período mais frio. Nós temos aí o clima frio e o frio de montanha, né? Onde vão apresentar baixas temperaturas, invernos longos e invernos bastante rigorosos, além de verões curtos, né? Apenas para o descongelamento aí do gelo naquela região. Nessas regiões aí vai desenvolver um tipo de vegetação que é chamado de floresta boreal, ou pode também ser chamado de floresta de taiga, ou também pode ser chamado de floresta de conífera, dependendo aí da localização que você esteja, ela tem essas 3 nomenclaturas, tá? E o que são isso? É uma vegetação que apresenta aí folhas pontiagudas, ó, possui aí raízes profundas, né? É uma vegetação totalmente homogênea e uma vegetação aí semelhante aos pinheiros de Natal, tá? Clima polar, né? Que é o clima mais extremo, fica na região do extremo norte, é um clima praticamente muito frio, apresenta as temperaturas negativas durante o ano inteiro, né? A baixa umidade, praticamente lá não chove, é só neve durante o ano inteiro, e há lugares que o solo é congelado praticamente por 2 anos seguidos. Esse solo congelado durante 2 anos seguidos é chamado de permafrost, ou gelo eterno. Quando esse gelo descongela em poucas semanas, surge uma pequena vegetação, que é uma vegetação rasteira, denominada de tundra, que é formada principalmente por líquens e musgos. Essa vegetação rasteira aqui, ela surge a partir do descongelamento do solo, e ela é de curto período de tempo, de 2 a 3 semanas, ela surge nessa região. Por quê? Porque depois chega novamente o inverno e congela novamente esse solo aqui.
clima mediterrâneo, né? Esse clima mediterrâneo ali, aí, ele fica mais ao sul, né? Entre a Europa e o norte da África. Ele possui verões quentes e invernos secos, tá? Ou seja, verões quentes e secos, invernos frios e úmidos, certo? É um clima aí que apresenta arbustos adaptados ao longo dos períodos de seca. Ó, você pode perceber que é uma região bastante seca, né? Apenas alguns arbustos que resistem aí a períodos longos de estiagem. Saindo aí da questão fitogeográfica, vamos trabalhar então com o que nós estamos aí nos interessados, que é os problemas ambientais na Europa, tá? Com a industrialização na Europa bastante intensa, né? E um maior desenvolvimento tecnológico, os espaços europeus estão ficando cada vez mais alterados. Paisagens semiáridas foram transformadas em regiões cultiváveis. Florestas deram lugar a pastos. Áreas alagadas agora são áreas aterradas, ou seja, mudou totalmente a forma de como o homem via aquela região europeia. Através da tecnologia, houve um melhor aproveitamento da região. Diversos produtos foram fabricados, desde cosméticos a aparelhos eletrônicos, né? Ampliando a intensa exploração dos recursos naturais para a obtenção de matérias-primas e uma maior produção de resíduos sem tratamento adequado. Ou seja, quanto maior é a exploração, quanto maior é a tecnologia, quanto maior for a produção de tecnologia, a produção de produtos, maior será a exploração dos recursos naturais e maior será o descarte aí de produtos gerado por esse grande consumismo, por essa grande exploração. Então nós temos alguns problemas ambientais aqui, né, que passa a mostrar no livro de vocês, como é o caso da erosão através da extração de minérios, a poluição atmosférica que há naquela região, entre outros. Além disso, aí, né, existe como consequência as chuvas ácidas, geradas principalmente na Europa, né? Os problemas ambientais chegam até a atmosfera com a poluição e a intensificação do aquecimento global, ou seja, a grande quantidade de dióxido de enxofre, dióxido de carbono que são liberados dos escapamentos dos carros, das chaminés das fábricas, das indústrias, eles vão aí chegar até a atmosfera, né? A chuva ácida é causada pela queima dos combustíveis fósseis, pela liberação de dióxido de enxofre, dióxido de carbono, né? E outros tipos de produtos que vão aí desenvolver essa grande quantidade de massa tóxica que vão aí entrar em contato com H2O, que é a água, e formar essa chuva ácida. O intenso processo de industrialização, o aumento aí no processo da chuva ácida, as nuvens vêm criando principalmente na Alemanha, né? Ou seja, as nuvens ácidas, as nuvens aí com a grande quantidade de chuva ácida, elas vêm das regiões mais industrializadas, que é a Europa, que é a Alemanha, a França e também o Reino Unido. Esses três países aí vão contribuir para a acidificação dos lagos, né? Corrosão de monumentos e destruição da cobertura vegetal, ou seja, a chuva ácida, ela destrói toda a camada vegetal, até porque vai corroer a parte de vegetação, né? Vai corroer também alguns monumentos históricos, como é o caso de monumentos, estátua feita de bronze, estátua feita de prata, entre outros, além de acidificar os lagos, né? A chuva que vai cair nos lagos vai ser uma chuva mais ácida, provocando uma acidificação, morte de peixes e morte aí de outros tipos de seres vivos que dependem daquele lago, dependem daquele rio. Além disso, nós vamos ter mudanças climáticas, né? Com o aumento aí da liberação e da grande proporção do H2O, aliás, do CO2, né, que é o carbono, perdão, no ar, vem um agravamento do efeito estufa, que vai contribuir para o aquecimento global e, consequentemente, para a alteração do clima local e global. Segundo a Agência Europeia ambiental, né? Segundo a Agência Europeia Ambiental, os níveis de carbono na atmosfera já superam 50%
do que no período pré-industrialização, ou seja, da época da industrialização até agora, o nível de carbono aumentou 50% a mais. Como consequência, há uma maior temperatura do continente que pode subir, né? Está subindo entre 1,5 graus e vai chegar até 4 graus no final do século. E nós temos aí alguns impactos principais que vão surgir com esse aumento da temperatura, como é o caso das regiões árticas, vão perder a grande quantidade de massa, né, gélida. Vamos ter aí as regiões boreais, que vai diminuir a cobertura vegetal, as regiões atlânticas, que vão aumentar o nível dos rios, as regiões montanhosas, que vão derreter aí as calotas polares. Tudo isso aí pode ocorrer com o grande aquecimento global futuramente, né? Com isso aí começa um grande debate com a questão das políticas ambientais. O que o homem pode fazer para diminuir esse grande impacto ambiental? O aprofundamento aí das relações capitalistas moldou a sociedade atual, né? Atualmente existe consumismo e existe o capitalismo para isso, especialmente em países desenvolvidos, como é o caso dos países europeus, que caracteriza o consumo desenfreado, né? E a busca aí de bens e serviços, a captura aí dos recursos naturais, retira mais recursos naturais, desenvolve o produto, há um maior descarte, há uma maior poluição. Em meados do século XIX, os países europeus promoveram diversos encontros e debates sobre as políticas ambientais. O primeiro debate foi chamado de Estocolmo 92, que foi a primeira reunião feita pela ONU para debater as questões ambientais no planeta. Então, em 1972, chamada de Estocolmo 72, foi desenvolvida a primeira reunião para desenvolver algumas medidas para diminuir os impactos do homem sobre o meio ambiente. Logo após, 20 anos depois, veio a Rio 92, que foi feita lá na cidade de Rio de Janeiro, que nessa reunião aí houve a finalidade e foi lançado alguns documentos, como a Agenda 21, que teve as cidades se comprometer a não ter mais lixões, a desenvolver a habitação, entre outros. 20 anos, em 1997, houve o protocolo de Kyoto. Nesse protocolo de Kyoto aqui, que foi feito lá na cidade de Kyoto, no Japão, foi o primeiro protocolo assinado para que os países diminuíssem aí as emissões de gás carbônico na atmosfera. Então, o protocolo de Kyoto foi o primeiro acordo feito pelos países para diminuírem as emissões de gás carbônico na atmosfera. Houve também a Rio+10 em 2002, que foi o debate aí sobre o chamado desenvolvimento sustentável, que passa a ser integrado e passa a população e a sociedade falar sobre essa questão do desenvolvimento sustentável, retirar apenas aquilo que é necessário, deixando para as próximas gerações futuras. Houve a Rio+20, em 2012, com o principal objetivo aí de garantir a renovação das políticas para o desenvolvimento sustentável. E atualmente houve, em 2015, o Acordo de Paris, que foi chamado Acordo de Partes, fazendo com que houvesse novamente diminuição dos impactos ambientais do homem no meio. Todos esses acordos aí foram feitos para que os seres humanos diminuíssem a carga de poluentes e a carga de poluição que eles estavam colocando no globo, Só que muitos países assinaram, deixaram só na assinatura mesmo, outros países não mais renovaram o contrato e continuam praticamente a mesma coisa. De 1972 até o ano 2020, pouca coisa foi feita para que a poluição da atmosfera diminuísse. Para finalizarmos aí, vocês ficam da página 16 até a página 19 com as atividades aí. Qualquer dúvida, tiraremos aí na sala de aula. Ok? Até mais.